O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto de Guimarães. Uma viagem feita de memórias locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com Alberto Costa. Alberto Costa, bem-vindo ao Memória do Futuro. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. É um gosto trazer as artes marciais ao tema, não é? Como falávamos os dois ainda há pouco, porque realmente ainda não tinha sido uma modalidade falada, explicada, contada aqui na mesa do Memória do Futuro, e acho que o Alberto é a pessoa certa para nos falar sobre ela, pelo menos nos últimos anos, daquilo que tem acontecido em Guimarães. Antes de falarmos um bocadinho do seu percurso enquanto atleta e treinador, porque está ligado às duas funções, ao falar com algumas pessoas, e digo-lhe que, por exemplo, uma delas até foi um atleta que entrevistei há uns anos atrás seu, o Nuno Mendes, fiquei com a ideia de que o Alberto é uma pessoa muito respeitada na sua comunidade. E acho que é mais interessante até começarmos a conversa por aí do que por algumas conquistas que mais à frente nos vai contar, para que fiquem pautadas e contadas neste momento da história. E eu digo que é respeitada pela comunidade porque a ideia que me passaram é de que o Alberto tenta muito que alguns jovens que estão na busca de algum percurso, né, na sua vida, algum objetivo, que vejam no desporto uma forma de superação deles próprios e também de uma boa ocupação de tempo, né, de uma útil forma de ocupação do seu tempo. O que é que o levou a também estar atento à sua comunidade, além de todo o trabalho que desenvolve nos últimos anos no Vitória Sport Clube, mas também já esteve no outro clube da cidade e mais à frente vamos falar disso? Bem, esse respeito eu penso que vem um pouco devido a nós, não só eu, como também a minha esposa, a Cati, não estarmos só focados na componente esportiva dos jovens praticantes. Nós também nos preocupamos muito com a questão da socialização, da inclusão, do seu percurso escolar, e isso faz com que nós vejamos que essa parte que nós trabalhamos, de certa forma, os atletas, neste caso também praticantes, nem todos fazem competição. Nós temos no Vitória um grande número de praticantes que não competem. Reconhecem isso, reconhecem a nossa preocupação com eles, reconhecem e veem o quanto nós os ajudamos nas suas vidas, e muitas vezes esse trabalho não está tão divulgado. Não está tão divulgado. Nós ajudamos muita gente, muitos atletas ao longo desses últimos 30 anos. Chegam até vocês histórias complicadas de vida e que viu no desporto uma forma de superação? Já teve várias situações? Sim. Eu tive uma vez um atleta, estava-me agora a lembrar, que no fim de um combate em Espanha, num torneio em Espanha, ele fez um grande combate e no fim disse-me assim: obrigado por salvarem a minha vida. Poça, isso diz tudo. E eu fiquei assim, né? E o que é que se passa aqui, não é? O que é que se passa aqui? E a partir daquele momento, a Cati, a minha mulher, teve uma conversa com os pais desse atleta e tivemos outro tipo de trabalho, de ajuda a nível psicológico, a nível de o ajudar nessa fase má que o rapaz estava a ultrapassar, e hoje está impecável. As próprias frustrações podem servir para o treinador usá-las a favor do atleta, quero eu dizer. Sim, também, ou não? Também. A ganhar mais força. Sim, nós temos atletas que nos procuram, que vêm treinar,
um pouco para potenciar o lado mais fraco da sua personalidade. Como às vezes nós alteramos essa personalidade que muitas das vezes é excessivamente agressiva para um autocontrole. Não é? Como temos atletas que sofrem de bullying e os pais põem-nos a treinar para eles saberem defender, e nós potenciamos não para o lado da agressividade, mas para que ele seja uma pessoa que se saiba defender, que saiba... E que tenha, às vezes mais defender é que tenha gosto por ela própria, não é? Era o que eu estava a pensar. A autoestima deles sobe muito. É isso. Ainda foi o mês passado que uma mãe ligou. Depois essa parte social, a Cati é excelente. Ela é excelente. Quando é sincero, não é? Acaba por estar sempre... E a mãe ligou com ela e disse, olha, muito obrigado por que tenham feito com o meu filho, outro miúdo que tem treinado connosco, e nós temos ajudado bastante na elevação da autoestima, ele sabendo defender e sentir-se valorizado e estar ali junto a campeões do mundo a treinar. Porque para mim no treino, claro que há alturas em que eu estou muito focado em vencer, mas há fases da época que nós também temos que olhar um pouco para quem não compete e ter-los ali também a sentirem-se campeões, porque nós dentro do nossa sala de treino a mentalidade é uma mentalidade de campeões, mas também temos alturas em que essa mentalidade não pode ser só passada para os campeões, também para quem pratica. E eles sentem-se ali valorizados em estarem com os atletas campeões do mundo, e isso para eles é uma chama naquela Só o facto de existirem esses campeões do mundo já ajuda a criar novos campeões do mundo lá dentro, porque quem entra vem com a vontade de chegar ao mesmo nível daqueles que vê ali diariamente a treinar. Eu entendo. Não, de facto o vosso trabalho é notável e foi por isso que eu quis começar por aí, sobretudo também porque acho que ao demonstrarmos a forma como é conhecido como o Bertinho aqui em Guimarães, também tem essa preocupação com a comunidade e a sua esposa, que eu não sabia, ainda bem que traz o nome dela à conversa, porque é importante, também fica aqui registado. Também ajuda a desmistificar um pouco alguma ideia em torno das artes marciais, que é sempre vista como uma arte um pouco mais agressiva, felizmente nos dias de hoje não tanto, porque há cada vez mais pessoas a praticar, mas sabemos que, por exemplo, há 10 anos atrás não era essa a ideia que se tinha das artes marciais, era visto como algo um pouco agressivo e, portanto, não é mais do que uma modalidade esportiva e que traz os benefícios que o desporto traz de uma forma geral, e acho que é interessante começarmos dessa forma. Mas vamos voltar atrás no tempo, porque antes de todo esse trabalho que faz pelo Vitória Sport Clube, que não por acaso é um dos clubes que está mais bem posicionado a nível nacional nas artes marciais, como há pouco me confidenciou, a verdade é que também treinou. Eu julgo que começou a treinar com 11 ou 12 anos, não sei se está certo. Com 12. Como é que se começa a treinar tão novo artes marciais, sobretudo numa altura em que não deveriam existir muitos clubes pela cidade, digo eu. É natural de Guimarães, certo, Alberto? Natural de cá, pois, ainda por São cima. Jorge. Como é que começou essa ligação às artes marciais tão novo e com tão poucos clubes onde pudesse praticar, não é? Quem é que percebia de artes marciais já para passar esse testemunho? Na altura só havia cá, que eu tivesse conhecimento, karaté no Vitória, que eu tivesse conhecimento na altura. E eu tinha um amigo que também praticava lá, que era meu amigo e vizinho. E eu sabia que ele treinava, e eu jogava futebol no Vitória. Eu sempre tive grande qualidade e boa capacidade de praticar desporto. Eu adorava praticar desporto. Eu jogava futebol no Vitória, eu fazia atletismo no grupo desportivo, cultural e recreativo da Amorosa. Eu adorava desporto. Ok. Pronto, e nessa fase sabíamos que ele treinava e passava uma série na televisão de artes marciais. Estamos a falar de que década? 80. Ok. E qual era a série? Qual era o nome? Os Jovens Heróis Shaolin. Passava essa série na televisão de artes marciais e era quando só via o primeiro e o segundo canal, não é?
Só tínhamos 2 canais. E toda a gente via aquela série. Toda a gente Como houve via. a febre do Dragon Ball, que todas as pessoas Sim, viam Dragon sim, Ball. sim. Já estou a perceber. Toda a gente via a série. E depois eu e os meus amigos vinhamos para a rua brincar e replicávamos aquilo tudo. Gostávamos de imitar, sem nos magoarmos. Às Claro. vezes, claro, Sem querer, golpe não é? ou outro, sem querer. Pronto, mas sem nos magoarmos, a gente replicava aquilo. Até que eu fiquei fascinado e comecei a treinar com esse meu amigo. Então começou com Karaté, porque era o que Sim. havia. Era o que No havia, Vitória Sport Clube. no Vitória. Não, eu nunca cheguei a treinar no Vitória. Ah, Nunca cheguei a treinar no Vitória, porque ele treinava no Vitória e depois treinava sozinho, no Castelo de Guimarães. Ele ia treinar sozinho e eu, não sei se ainda se recorda, se já viu, antigamente no campo São Mamede tinha um campo de futebol. Tinha um campo de futebol 11, no campo São Mamede. E eu costumava ir com os meus amigos ao domingo de manhã íamos para lá jogar. E um dia chegámos lá e aquilo estava ocupado, então fomos para a zona da capela, que tem na parte de baixo do castelo, perto da estrada que vai para Faf. Fomos para lá jogar, tinha lá um descampado, fomos jogar e o meu amigo estava lá a treinar. É o Tó. Ele estava lá a treinar e a bola foi lá ter com ele, e eu cheguei à beira dele para ir buscar a bola e faço-lhe 2 técnicas em salto, uma era um rotativo, logo em salto, ele era muito alto e eu a chegar ali à cabeça e ele ficou fascinado, ele disse, uau, como é que tu consegues fazer isto? Já treinaste? Eu não. É de ver as jovens ir ao Shaolin e ele, tens de começar a treinar, tu tens mesmo talento. E comecei assim, por brincadeira. e foi assim que E começou. foi assim o início. pelo mundo do desporto. Comecei a treinar. E treinou então, e em que clubes treinou? Porque eu sei que eu tenho a ideia de ter lido que há uma fase em que não treina em Guimarães, porque em Guimarães não havia onde treinar boxe, não é? Porque foi com boxe que começou, Não, foi depois com de karaté, kickboxing. foi com kickboxing. Kickboxing. E onde é que treinava kickboxing? Na altura onde é que se podia Na treinar kickboxing? na altura nós treinámos ali no castelo, à chuva, de inverno, e eu treinei uns 6 anos, assim. Kickboxing. Na altura era karaté. Ah, O pois. início foi karaté. Sim, mas Karaté. isso eu percebi, que karaté Depois, treinou cá e em Guimarães, meu mas amigo, kickboxing. esse meu amigo, ele foi para a tropa, conheceu o Joaquim Peixoto, que é o selecionador nacional de taekwondo, conheceram-se na tropa, e o Joaquim Peixoto, que era do Porto, mas casou com uma rapariga de Braga, com a Vera, abriu uma sala de artes marciais em Braga. Abriu uma sala, e o Peixoto era cinturão negro de taekwondo. O Peixoto foi mestre do Rio Bragança. Pois é, eu sei, já o entrevistei aos dois. Agora Pronto. já estou recordada. Não tinha noção que ele tinha esta ligação Connosco. para trás. E o Joaquim Peixoto era amigo do Tó, conheceram-se na tropa e abriu lá, ele já lá tinha uma sala de taekwondo, e então falou com o Tó para começar a ir lá dar treinos de kickboxing. Que nós anteriormente, a ir para a sala do Tó, tínhamos treinado na sala de um italiano, que era o Roberto Arnon, também lá em Braga. Treinámos ali 2, 3 anos de kickboxing, só que naquela fase o kickboxing ainda estava no início, cá em Portugal, não estava muito desenvolvido e quase todos os praticantes derivavam do karaté. A diferença é que no karaté você não pode ter contacto, não pode bater. No kickboxing era muito parecido, muito idêntico, claro que depois melhorava-se a componente do boxe, metia-se as luvas, e a parte superior das técnicas era boxe com luvas, mas as pernas era praticamente karaté. Então começámos a treinar kickboxing na sala do Joaquim Peixoto, que era o ginásio Cório, em Braga. Ah, agora que me Começa diz o nome assim. do ginásio, eu já associo ao Joaquim. Sim, sim, exatamente. E como atleta, quais foram as suas maiores conquistas, Alberto? Eu quando comecei a competir... É porque fui tem um logo histórico de sempre muito ganhar. grande, É verdade que nunca perdeu nenhum Aqui em Portugal, não, nunca. É verdade. É verdade. Eu quando lhe disse, eu não posso bem acreditar nisto, eu vou levar para a conversa para que o Alberto me confirme se é mesmo verdade. Eu fui logo campeão regional. O primeiro combate que eu faço, até daqueles que me ficam na memória, eu ganhei o primeiro combate por KO, em São Mamede, em festa, no campeonato regional de kickboxing. Uhum. E às vezes são os primeiros que nos são mais saborosos, que nós lhes damos mais valor. Não é quando a gente já conquista títulos do mundo, passado muitos anos, que nós sentimos... Naquele momento a gente sente-se realizado, mas mais realizado sentimos quando começamos a fazer algo
depois de treinar tantos anos, porque eu tinha treinado tantos anos sem competir e eu queria competir, e quando comecei a competir eu começo sem treinador. Eu era o treinador de mim próprio. Eu estava lá no Cório. Poça. Eu tinha assumido as aulas, eu é que dava os treinos, ainda nem sequer era cinturão negro, não éramos nada, nem estávamos federados. Sim, fazia-se por paixão. Por paixão. O Joaquim Peixoto foi uma pessoa muito importante no meu percurso, porque foi ele que teve e que se preocupou em que nós, aquele grupo de rapazes que estávamos ali a treinar, começássemos a competir, que tivéssemos federados, de certa forma legais, porque eu estava a dar treinos no ginásio Cório e era ilegal. A gente não estava na federação, nós praticávamos, claro que o Peixoto tinha um seguro Claro, com acidentes das instalações, claro, ali para que se houvesse alguma lesão, mas não estávamos na federação. E o Peixoto é que teve essa preocupação, é que contactou com a federação. Claro que eles em Lisboa, mas quem é o fulano? Não conhecem, mas ele é isto, ele é aquilo, longe de saberem que eu hoje sou o diretor técnico nacional, selecionador nacional. É verdade, como tudo começou de uma forma... Começou de uma coisa, quem é? Não é ninguém. E o Peixoto, não, mas vocês vão ver quem é vocês vão lhe dar a oportunidade e vão ver que vai valer a pena. E foi assim que se conseguiu formalizar na área enquanto treinador? Enquanto treinador, é. Foi importante o Joaquim conhecer os caminhos para, não é? O Joaquim é que abriu a porta. Estou a perceber. E se não fosse ele, se calhar eu ainda hoje não tinha feito o percurso. Ainda estava aí numa sala qualquer, ainda estava aí no castelo a treinar, e ele é que teve esse cuidado. E depois também tive a sorte de conhecer o Joaquim Paulo Moreira, que é o comandante dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim. Na altura era o comandante, ainda não era o comandante, ainda era um bombeiro. Foi muitos anos comandante dos bombeiros de Vila do Conde. E que depois eu me apresentei a ele. E ele, ao primeiro um pouco com o pé atrás, quem é, quem não é. E quando eu faço o primeiro combate, ele, ok, vamos ver o campeonato regional, que foi em São Médio em Festa. Eu quando faço o primeiro combate, ganhei o primeiro combate, fui campeão regional PKO. E ele ficou fascinado, ele, uau. Pronto, mas ficou assim um bocado de pé atrás. A seguir temos o Campeonato Nacional na Figueira da Foz, em que eu vou sozinho, com um atleta meu, que é o Paulo Alves, é o proprietário da agência Alves Transporte, da agência de transportes Alves e Viagens. E vou eu e o Paulo Alves para a Figueira da Foz e eu ganhei 2 combates e fui campeão nacional. Contra a superpotência na altura, que era o Sporting. E aí o Joaquim Paulo vê aquilo, vê eu a ganhar 2 combates, ganhei um clube de Louros, depois ao Sporting, e ele, está aqui, este rapaz tem talento. Então ganha PKO um clube do Porto, ganha um de Odivelas, agora ganha ao Sporting na final. Pronto, veio falar comigo e disse, então de quem tu és, o que é que fazes, chamava a atenção, aqui? Não é? Eu, olha, eu não tenho ninguém, estou sozinho. Eu treino sozinho, eu comecei assim, comecei no monte, com um amigo, esse amigo agora já não treina, eu fiquei sozinho a dar treinos, por isso queremos nos inscrever, eu quero ser campeão do mundo. E ele viu ali o meu fascínio e, olha, se quiseres aparecer em Vila do Conde, ao sábado, vens lá treinar, eu ajudo-te, depois eu levo-te a mais torneios, e começámos assim, uma amizade, começámos uma grande amizade, e eu comecei a combater em todo lado, Coimbra, Lisboa, e sempre a ganhar. Fui à seleção. É multicampeão nacional. Sempre. Como é que se chega a esse nível? É que hoje em dia o Alberto é tão mais treinador que atleta que tem curiosidade de perceber 2 coisas, que é, ainda se lembra do que sentiu a primeira vez que venceu, não é? Um campeonato, e ao mesmo tempo se ainda se lembra de que garra, não é? Foi feita essa sua história. Sim. Como é que se... a disciplina é a coisa mais importante. É. E não pode haver desvios. Nós temos que estar focados no caminho e seguir o caminho. E ter a paciência
a paciência do monge, nós temos que ter pacientes, nós temos que compreender que o nosso tempo vai chegar, nós queremos algo, queremos aquele objetivo a longo prazo, mas sabemos que são os pequeninos passos que nos vão dar a certeza, que nos vão consolidar para mais tarde, muito mais lá à frente, nós sermos campeões mundiais. E não querer atalhos, não querer queimar etapas, não querer ir por atalhos. Sabemos que o caminho é longo, eu sabia que o caminho era longo, e que os primeiros metros eram agora, depois ia passar a quilómetro, depois iam passar a grandes objetivos, e foi assim sucessivamente. E nunca pensei em desistir. Nunca. Quem tiver esse pensamento, está feito. Nunca. Há que haver uma estrutura também, não? Que dê esse apoio, ou é um caminho que se faz muito sozinho? Quando eu falo estrutura, até falo familiar. No início, muito sozinho. Se calhar porque ninguém me levava a sério. Nem os meus pais. Nem os meus pais me levaram a sério. A minha mãe... Porque eles também não entendiam, não é? Não. É outra geração, é diferente. Artes marciais. Porque eu já via, eu chegava a casa, já muito tarde, sempre, todos os dias, eu já antei anos e anos sozinho. Sim, porque ainda tinha o seu emprego. Tinha o meu emprego, e depois do emprego ia aqui a treinar. Para Braga, para Braga, depois Vila do Conde. Logo a seguir a Braga, o Joaquim Peixoto tinha um grande amigo, como família, que era o Jorge Jeremias, que treinava boxe no Boa Vista, e o Joaquim Peixoto, eu depois de estar a ganhar tudo no kickboxing, ele, tu tens que ir para o boxe também. E teve alguns anos no Boa Vista, não foi, Alberto? Muitos anos, tive 7 anos no Boa Vista. Eu vinha de Braga, vinha do Boa Vista, na altura depois comecei a namorar com a Cati é de Faf, ainda ia à Faf. Sim, parava. Isso foram anos assim um pouco... não parava. De certa forma, os meus amigos estavam todos ligados ao desporto. Eu não tinha amigos fora do desporto. A minha vida estava toda dentro do kickboxing e do boxe. Tanto que a sua esposa e filha também acabaram por ficar, não é? A minha também. E a Cátia foi campeã nacional. A minha filha... Foi. A minha filha... Está-se a preparar para? Não. A minha filha treinou até ir para a universidade. E a Caricato, porque ela queria combater muito, queria muito combater. Ainda fez um combate numa gala que a gente fez no pavilhão de Vitória. Só que ela era tão boa aluna, ela foi sempre aluna de 20. Há que apostar nisso também. E nós nunca quisemos que ela se focasse no kickboxing e os estudos. E felizmente ela hoje já está no 4º ano de medicina, está muito bem encaminhada. E foi, não quisemos, mas treinou sempre, até ir para a universidade. Mas acho que o vosso rigor e o desporto também a ajudou a ter a atenção e o rigor, mais uma vez, que é necessário para o percurso que ela escolheu. Sim, porque eu dizia que as vitórias dela eram as boas notas. E correu bem. Eu, felizmente, porque não é fácil filha... estudar medicina, é preciso vir de uma estrutura de disciplina. Sim, ela tinha a disciplina, ela sabia que depois das aulas... ia para um salão de estudo da Santa Casa da Misericórdia, ia fazer os trabalhos, ia estudar e depois é que vinha treinar. E as vitórias dela eram as boas notas e felizmente correu tão bem que a minha filha só tirou um 19 num 11º a Fisicoquímica, o resto foi sempre 20, entrou na faculdade, tudo 20, uma média alguma coisa espetacular. O Alberto lhe conseguiu transmitir desse caminho que fez de luta e de enquanto foi um caminho até sozinho, não é? Que explicou que foi inicialmente. Muito. O desporto ajudou a ela ter essa disciplina, essa resiliência, e ela via isso, ela vinha sempre connosco para as competições, ela via o esforço no treino, e é das coisas que a vida é feita de trabalho. Era, sem esforço nós não temos nada, tens de te esforçar. Às vezes é difícil, mas depois há aquela satisfação de conquista. E nós, quando conseguimos conquistar, sentimos-nos mesmo realizados e satisfeitos. É uma realização que nós temos no desporto, que às vezes na vida também é como num emprego,
ter um objetivo e concretizar esse objetivo dá satisfação às pessoas. As pessoas sentem-se satisfeitas. E eu consegui transmitir isso à minha filha, eu e a minha mulher, nos estudos, conforme passámos aos atletas nas competições. Como é tão bom, não é, ter o desporto na vida? Sim. Tantos ganhos que se trazem, é o que eu consigo dizer. Muitos. E é das coisas que eu acho que o nosso sistema de ensino devia aprender um pouco mais com as superpotências do que é o desporto escolar, e o nosso ensino está um pouco... Ainda é um bocadinho entretenimento, não é? A gente vê na América, por exemplo. Eu falo da América porque foi a última competição como é uma em que eu forma de tive. se aceder à universidade, por exemplo, não é? Ser um bom atleta. Eu falo dos Estados Unidos, foi a última competição em que tivemos. E a gente vê que eles formam logo equipas nas escolas. Eu já não falo do desporto universitário, nas escolas. Formam equipas, fazem torneios interescolas. Claro que isso obriga a que haja parte do orçamento para a educação superior, tem que se investir, não é? Tá para bem, que as mas escolas... sem investir na saúde e na educação também, não é? De Mas gerações isso, futuras. Mas isso é um investimento que a longo prazo vai trazer muitos benefícios na disciplina e na educação. Na forma de ser da sociedade mesmo, na como se forma uma sociedade, sem dúvida. E você se reparar, ok, os Estados Unidos são um país que constantemente estão metidos em guerras, mas são das pessoas em que eu vi que são mais educadas. As pessoas lá são mesmo muito educadas e têm muito fair play. Não há, num jogo de NBA, um jogo de beisebol ou futebol americano, a equipa que perde, não há... Não é como aqui que no final, vou-te bater, vamos não sei o que para a rua. Não há violência ali. Há convívio. Porque vão ver beisebol, se convive com o desporto desde cedo e percebe que o desporto é isto, é perder e ganhar. Sim. Não é? É verdade. E já que falamos em formação, temos que passar imediatamente para a sua fase enquanto treinador, apesar de ser um dos atletas séniores também, mais uma vez, mais premiado em Portugal. Porquê? Porque também é o Alberto que é, no fundo, uma das pessoas que faz do nome Guimarães e Vitória Sport Clube algo que nos possamos orgulhar a nível nacional e internacional no que diz respeito ao boxe e ao kickboxing. Muay Thai menos, julgo eu, não é? Sim. Mas também, nesta fase já tivemos, mas nesta fase menos. Mas também Muay Thai. Contudo, penso que o seu percurso começa como treinador aqui em Guimarães, no Desportivo Francisco de Holanda, certo? Queria só ler uma passagem, antes de chegarmos a essa fase, e gostava que nos contasse como é que foram esses primeiros tempos no Desportivo Francisco de Holanda, de um livro que também ele é muito importante para a história do desporto em Guimarães, dos primórdios à atualidade, e essa passagem diz o seguinte sobre exatamente as artes marciais. Realizavam-se combates de boxe pelo menos desde a década de 30, mas sempre de forma ocasional. Disso são exemplos combates que decorreram em julho de 1935 na Parada dos Bombeiros e a que assistiram numerosas pessoas. Ter-se-ia, contudo, de aguardar até ao início do presente milénio para se verificar a prática estruturada do kickboxing em Guimarães, o que viria a suceder com a criação da secção respectiva no Desportivo Francisco de Holanda. Antes disso, nos anos 90, Alberto Costa, antigo atleta e agora treinador, juntamente com outros praticantes, já treinavam e competiam no ginásio Cório, em Braga, por falta de condições em Guimarães. Foi tudo o que falámos até agora, resumidamente. A minha curiosidade é de perceber, então, já que houve durante tanto tempo faltas de condições em Guimarães, como é que foi esses inícios, esses primórdios, agarrando no nome do livro, no Desportivo Francisco de Holanda, do kickboxing? Primeiro foi... É que devia ser quase amador, não é? Sim, primeiro foi uma sensação muito boa eu voltar para a minha cidade. Eu representava o ginásio Cório, a cidade de Braga, e na altura eu era o único atleta medalhado em Portugal. Nós íamos aos campeonatos europeus e mundiais e só eu é que trazia medalhas para Portugal. Íamos com 5, 6 atletas e só eu é que trazia medalhas e dava sempre o nome à cidade de Braga, ao ginásio Cório. E
e não ficava triste, não é? Sim, ficava mas triste, porque não também Guimarães, foi a não é? cidade, foi o clube que me acolheu, não a cidade, porque a cidade em si não me dava nada, mas era o clube em si. Só que eu tinha aquele sonho de representar Guimarães, né? E de voltar para Guimarães. Só que eu estava lá bem, eu estava bem com o Joaquim Peixoto, uma pessoa Claro, espetacular. uma boa relação de estava ali amizade, bem, ainda por assim. cima, claro. Só que depois eu ia casar e tinha que chegar a altura de eu vir para a minha cidade, de sentar um bocado, as deslocações que eu fazia, e isso era constante. Claro. Não é? E quando surgiu a oportunidade de eu vir para o Desportivo Francisco de Holanda, eu senti logo aqui aquela coisa de eu vou representar a minha cidade. Mas também se calhar assustou-se um bocadinho, não? Porque já não tinha as condições que tinha conseguido construir no Córeo. Eu construía as condições. Ok. Mentalidade de atleta, assim é que é. Eu construía. Eu cheguei ao Francisco de Holanda e... Como é que surgiu esse convite? Em que circunstâncias surge foi o kickboxing? o meu cunhado conhecia uma pessoa que trabalhava lá no Francisco de Holanda, que fazia parte lá da estrutura, e falou, eu já dizia, queria vir, e ele falou, eu falei com, na altura era o seu Germano, funcionário da Secretaria, e é uma possibilidade, gastei lá um salão, debaixo de uma bancada, é uma possibilidade. E ainda por cima tinha um sítio, ótimo. Tinham um salão, e eu fui falar, fui reunir, e eles pensavam que era só dar o salão. E eu nem falei de nada, que precisava de sacos, precisava de plastrões, precisava de cordas, precisava de luvas, eu não falei de nada. Mas precisava. O que é que eu fiz? Eu, como fui uma pessoa, eu não tinha tempo para gastar dinheiro. Só treinava. Pois, realmente trabalhava, pagava as contas normais do dia-a-dia e depois já estava dentro com as minhas poupanças eu comprei tudo. Poça. Com as minhas poupanças gastei tudo. Comprei sacos, comprei logo uns 10 sacos, e aquilo era caro. Comprei plastrões, comprei tudo. E pus ali aquilo tudo, uma sala profissional. Caramba, Eu Alberto. na hora do almoço eu ia para lá, eu colava cartazes, cuidava daquilo como se fosse a minha casa. Pus aquilo tudo, um brinco. Mesmo pronto para uma sala de kickboxing profissional. E captar atletas, como é que foi essa fase? Depois os amigos, passar a palavra. Quando souberam que eu estava em Guimarães, porque já viam no Desportivo de Guimarães, as notícias de eu ganhar Alberto já tinha nome, claro, era mais fácil. E as pessoas andavam sempre a dizer, quando é que o Alberto vem para Guimarães, quando é que ir para Guimarães, E inclusive eu já tinha 4 amigos que iam comigo para Braga. E esses foram logo os primeiros 4 a treinar ali, e depois o passo-a-palavra, eu passado 2 meses já tinha a sala cheia de atletas de Guimarães a treinar. E diferentes idades? Sim. E não tinha ninguém a ajudá-lo nessa missão de treinador, não é? Estava sozinho para todos. Treinador e atleta. Porque ainda depois, exatamente, ainda competia, eu sei. E depois eu tive atletas também que vieram de Braga, já eram eles porque que vinham. Não queriam deixar de estar com o Alberto. Sim. E pronto, e foi começar assim do zero, chegar aqui e começar do zero. E quando passa para o Vitória Sport Clube, o que é que acontece ao trabalho que tinha sido feito no Desportivo Francisco de Holanda e a todo o equipamento que lá deixou, no fundo, também, não é? Não, o equipamento era meu. Claro. Era meu, e no dia que eu saí para ir para o Vitória, e eu estava no Chico, mas claro que o sonho era o Vitória. Claro. O sonho era o Vitória, e eu todos os dias ia para o pavilhão, mas olhava para o estádio. Ainda por cima. Se bem que o Chico sempre foi um clube muito acarinhado em Guimarães também. Sim. Porque há uma geração enorme, né? Mas o Chico desiludiu-me. Ok. Eu olhava para o estádio, porque o Chico de Holanda, infelizmente, o pouquinho que podia dar, nunca deu. O pouquinho que podia dar, nunca deu. Do género, nós representávamos o Chico, mas nós nem sequer um fato de treino tínhamos. Nós representávamos o Chico, mas tínhamos que ir às competições no meu carro. Já percebi. Tenho vários relatos assim do Chico Handball. E a gota d'água foi, nós na altura, o Chico deixou de ter fisioterapia e os atletas iam fazer tratamento fora, mas para os nossos não havia. E até que eu também, por ver a tristeza dos meus atletas a não ter nada,
Os meus atletas não tinham nada. Viam que nas outras modalidades, e o Chico na altura também tinha voleibol feminino, que eu recordo. Tinha o handball, todos os escalões e voleibol feminino. E então chegar a um clube e ver toda a gente equipada, toda a gente a ir nas carrinhas do clube para as competições, e nós não tínhamos nada, isto passado anos, que eu ainda aguentei. Quantos anos teve no Chico, tem noção? Ai, acho que agora já não Bom, sou capaz de precisar, se foram 4, 5. 4, 5, mas quando saiu também a secção terminou no Chico, com a sua saída. Não, ninguém deu continuidade. Ninguém quis ficar. Eu, quando reuni no Chico, falaram-me isso, mas nós vamos continuar com a secção, não sei o quê, assim. Isso depois vocês é que sabem, não é? Já não tem nada a ver. Todo o equipamento, os sacos, tudo meu, foi eu que comprei. O Chico não tem uma fatura, nada. Eu vou tirar tudo e depois vocês é que sabem se querem continuar, não sei. Claro, quando eu passo, todos os atletas passam para a Vitória. E foram bem recebidos no Vitória? Como é que foi esse início? Muito bem recebidos. Ainda por cima podem treinar dentro do estádio? Eu já na altura não fomos logo para o estádio. Não? Então para onde é que foram? Para onde é que começou? Na altura eu começo a treinar onde hoje o futebol tem o ginásio dos jogadores fazerem musculação, que é na sede. Na sede, quando se entra na sede, no piso de baixo tem um ginásio. Okay. E na altura fomos treinar para lá até se criarem as condições para irmos para o estádio. E depois até era engraçado, era um ambiente engraçado, porque quando nós íamos treinar, os jogadores de voleibol e de basquete também iam lá treinar musculação. E aquilo era engraçado porque na altura o Dr. Salgado Almeida deu uma autorização para pôr as máquinas distribuídas de uma forma diferente, encostadas à parede, para nós ter espaço no meio. Pois eram os jogadores ali a fazer musculação e nós a treinar no meio. Aquilo parecia um ginásio de facto, não é? Porque hoje em dia até há uma moda de estar a fazer musculação e a ver outras aulas a decorrer, não é? Não, sacos não ponderámos, que eles não deixaram ponderar sacos, mas treinámos com os plastrões e o treino com um parceiro de treino, 2 a 2. E criou-se ali grandes amizades. Porque depois motivava-se também, não Sim, é? O Marco Queiroga era foi na fase do voleibol, a grande potência do voleibol, que nós ganhámos muitos títulos. Tinha uma grande fase, uma grande amizade com o Marco Queiroga. Também já esteve aqui. Sim, com os jogadores. Nós treinámos em conjunto. Pronto, só que depois fomos para o pavilhão. Estávamos lá no pavilhão, a seguir às tabelas de basquete, treinámos ali no pavilhão, porque depois deixou de ter, éramos muitos, já não tínhamos espaço. Já não havia espaço. Não havia espaço, tínhamos que ir para o pavilhão, fomos para o pavilhão, e havia ali uma grande como é que lhe hei de explicar? Nós éramos um exemplo para o vôlei e para o basquete, e o vôlei e o basquete eram um exemplo para nós. Nós automotivávamos uns aos outros. Eu sempre achei isso. E eu tinha conversas com o Fernando Sá, com o Marco, outros treinadores que vinham, e a gente antes do treino falava um bocado, e aquilo era agradável. Eu aprendia muito com eles, não na componente técnica, tática das modalidades, mas do que é estar no desporto, do que é estar em grupo, do que é querer ganhar, do que é o respeito. Defender o clube, porque entretanto já tinha o emblema do Vitória ao peito, era outra responsabilidade. E isso foi muito bom naquela fase, tanto para nós como para eles, e foi na melhor fase. E deve ter sido por isso que o boxe nasce em 2007 no Vitória, não é? O kickboxing em 2010, mas logo no primeiro ano vocês conquistam o título regional norte. E no campeonato nacional ficámos em segundo. Quer dizer, começaram logo bem a vossa entrada no Vitória. Ficámos em segundo no campeonato nacional, mas no ano a seguir fomos logo campeões nacionais. E se não me falha a memória, fizemos penta. Fomos 5 anos seguidos campeões nacionais. Nós estávamos mesmo naquela fase, éramos mesmo uma potência. Qualquer atleta que competisse contra um atleta de Vitória já estava condenado. Eu espero que nós cheguemos ao final dessa conversa e eu consiga perceber qual é o seu toque de Midas para que tal coisa aconteça. Nem o Alberto sabe explicar, não é? Já me chegaram a dizer isso, que onde eu toco transformo em ouro.
Isto até me disseram na Seleção Nacional, porque eu mesmo como selecionador, eu comecei a ganhar títulos para a seleção, medalhas atrás de medalhas, porque isto também parte muito de eu me estruturar, de me organizar, de planeamento. Um plano de treino, cada atleta tem um seu plano adequado ao que ele realmente é, mas também é preciso ligar-se emocionalmente às pessoas, não é? Para se conseguir trazer isso. Criar elos, e estarmos sempre em uníssono. Sabemos que ele quer ganhar e eu quero muito que ele ganhe, e o atleta tem que sentir isso. E eu, se estou a 1000% para ele, ele tem que estar a 1000% para mim. Mas em tudo, não é só no treino em si, é em tudo. Campeão funcionou bem. Campeão ibérico, vice-campeão do mundo da Europa, inúmeras conquistas em galas e torneios nacionais e internacionais, o atleta sénior mais medalhado da seleção nacional. Qual é a melhor memória que guarda todos estes títulos enquanto atleta? Ainda sou. E ainda é. Vamos voltar um bocadinho atrás. Ainda sou. Ainda sou e havia um atleta que por acaso agora ele já passou, já só quer fazer combates profissionais, que é o Miguel Trindade. Quem vir esta entrevista ligada à modalidade sabe quem é o Miguel Trindade, e o Miguel Trindade poderia ter batido o meu recorde, porque ele foi muito jovem para a seleção e também ganhava, quando chegou a sénior, eu falo em medalhas sénior, elite, e ele teve 4 anos seguidos a ganhar medalhas, só que depois passou para profissional, já passou profissional há 2 anos e pelo calendário dos combates profissionais que ele faz, e ele deixou de ter tempo para a seleção nacional, pois, que é uma pena, senão ele poder ter batido esse recorde, mas claro que ao fazer os combates profissionais já tem contratos com promotoras, já entra a vertente financeira também, porque isto também evoluiu, não é? Isto no meu tempo, fazia-se um combate profissional, não se ganhava nada, nós combatíamos pelo cinturão. No meu tempo. Que diferença, agora não é? Agora eles já ganham dinheiro a sério. Porque já há televisão, já há internet. Patrocinadores. Já ganham dinheiro a sério. Há marcas que têm visibilidade, claro, e que apostam nisso. E já dá para fazerem vida disso, no meu tempo que bom. Não. Já dá para se dedicarem a 100% e o Miguel dedica-se a 100% e está bem na carreira dele, está muito bem. Sabe porque é que eu interrompi a conversa enquanto falávamos do seu percurso de treinador? E há aqui outras questões que temos que falar um bocadinho ainda. Porque há pouco, quando perguntava que ia tentar gostava de tentar chegar ao final desta conversa e perceber do que é que faz o Alberto, não só uma das pessoas responsáveis pela prática do boxe e kickboxing em Portugal, mas por ter tantos atletas com títulos mundiais, europeus, nacionais e que tão bem promovem o nome de Guimarães. Eu acho que é justamente por este percurso, e foi por isso que eu interrompi, que voltei à sua fase de atleta. Não acha que também é muito importante ele saber que tem na frente dele alguém que já conquistou tudo o que eles conquistaram? Sim. Parece que ainda há um sentimento, se calhar, de vida para consigo, não é? E de responsabilidade maior desses atletas. Sim, às vezes é. Costuma-se dizer um pouco, não é? O exemplo vem de cima, não é? O exemplo vem de nós. E pronto, e quando se eu digo que é esquerda, para aquele atleta, ele faz porque sabe que eu estou a dizer a coisa mais certa. E se eu para aquele disser que é direita, e ele vai fazer, nem sequer vai questionar porque é que para aquele é esquerda, porque é que para mim é direita. Porque eles sabem que a minha experiência, todo o meu percurso como atleta, deu-me tanto conhecimento, mas tanto, que eles respeitam isso e reconhecem isso. Eu hoje já nem falo de mim. Exato, já não vale a pena. E eles falam entre eles. Quando vem um atleta novo que chega à sala, e acontece. Os miúdos agora estão muito diferentes do antigamente. Então, não é mais difícil discipliná-los? Não, ali dentro não é difícil. Isso não existe, não era existe. O que faltava. Mas muitas vezes eles põem em dúvida.
mas na segunda semana eles vão pesquisar ou falam com alguém e aquilo muda tudo. Porque é o tal respeito e a tal consideração que nós conquistamos ao longo do nosso percurso, que também faz com que eles acreditem naquilo que nós passamos para eles, porque sabem que vai ser bom e é o melhor. Nós estamos quase na fase final da nossa entrevista, mas ainda há aqui algumas coisas que eu gostava de falar consigo. Porque é tão importante o seu percurso enquanto atleta como treinador. Guimarães confidenciou-me que é atualmente um dos clubes que mais bem está posicionado a nível nacional. E agora lhe pergunto, e no que diz respeito ao Vitória Sport Clube, a nível mundial, depois de todo o trabalho que o Alberto e os seus atletas conseguiram fazer, tenho curiosidade de perceber qual é a imagem que hoje em dia, num campeonato da Europa ou um campeonato mundial, tem de Portugal e dos nossos atletas. Como é que somos recebidos depois de todo este trabalho que foi feito com o Vitória Sport Clube e a Seleção Nacional? Com muito respeito. É? Muito. Muitas vezes, claro que eu ainda agora estive na Nigéria e nos Estados Unidos. O mês passado, eu tive mais tempo no estrangeiro do que em casa. Em competições. Em competições. Eu tive uma semana em Londres, depois tive uma semana em Lagos, na Nigéria, depois tive uma semana em Filadélfia. E claro, a gente leva o emblema e há pessoas que, eu conheço esse emblema, é de futebol, é de um clube de futebol. Acontece. E aconteceu na Nigéria. Um atleta, não era atleta, ele fazia parte da equipa de um atleta, e inglês, e ele, eu conheço e tal, e eu, é o Vitória Sport Clube. E ele, uau, eu sei, vocês também têm muitos campeões. Que giro. Sim, às vezes acontece isso, mas acontece mais, não o emblema, mas a minha imagem. As pessoas conhecem mais a mim. Porque é o Alberto que leva sempre determinado atleta que conquista os títulos. Os títulos. As pessoas já me reconhecem mais a mim, aquele baixinho careca. E aqui em Guimarães, por exemplo, porque é assim, clube, bem sabemos... Eu falo a nível estrangeiro. Mas agora falava em Guimarães, porque sabemos que os vimaranenses, que isto ser vitoriano é quase a mesma coisa que ser vimaranense, não é? E eu que não vivo cá, não nasci cá, tenho bem essa percepção. Quem vem de fora vê como as pessoas são de facto assim aqui. Aqui em Guimarães, sente que há um carinho tão grande para a vossa secção como existe para o futebol? São reconhecidos os atletas? Sim, sim. O Alberto também? Sim. Claro, isso eu sei. Eu constantemente venho pessoas ter comigo e parabéns pelo trabalho que estás a fazer. Reconhecem muito, muito. Pessoas que eu não conheço e constantemente cumprimentam-me, eu cumprimento e assim. Às vezes eu pergunto, será que é amigos de escola, de secundário, ou se é mesmo só pelos títulos que ganhamos? Já nem sabe, não é? Porque gente, já não reconhece algumas das pessoas que chegam assim. Às vezes estou no shopping e está sempre a acontecer. Sempre, como é que foi para si, por exemplo, já que falamos dessa questão de reconhecimento e de cidade, ver em Guimarães, houve um evento, deixa-me ver se eu consigo descobrir o ano, o ACO, que aconteceu no Multiusos de Guimarães. Sim, em 2008. Foi 2008? Campeonato da Europa. Como é que foi para si ver um campeonato dessa dimensão aqui na cidade? Na altura, eu gostava de ter aqui um campeonato internacional e fiquei bastante orgulhoso. Já na altura, o Sr. Amadeu Portilha foi espetacular. Deu-nos todo o apoio. Todo o apoio. A Câmara Municipal e a Tempo Livre apoiou-nos, mas apoiou-nos mesmo a sério. Sim, deu todo o apoio. Deram transportes para as comitivas vir do aeroporto e levá-los para o aeroporto, para andar de hotéis para o multiusos para os hotéis, deram os troféus, deram a alimentação toda à Seleção Nacional e a todos os árbitros. Foi... Isso também foi bom para vocês, ver que havia, como quem diz, ok, isto é uma modalidade que também tem corpo em Guimarães, não é? Nós podíamos, sim.
sim. Nós podíamos ter feito cá o campeonato e a despesa ter sido quase toda da Federação, e não, a Câmara ajudou muito. Pois. E eu senti-me orgulhoso de saber que, não, eu tenho as pessoas aqui em Guimarães que respeitam o trabalho que eu tenho feito e consideram isso mesmo como um bom trabalho, porque se nos estão a apoiar é porque dão valor àquilo que nós temos feito. E eu na altura senti uma responsabilidade. E eu disse, eu tenho que ganhar medalhas para esta cidade. Claro. E ganhei. Quando apostam em nós, a responsabilidade aumenta. Tivemos 3 atletas do Vitória medalhados. Tivemos o Fernando Machado, medalha de ouro. Tivemos a Susana Rosa, medalha de ouro. E o Vítor Moura, medalha de prata. Hoje em dia já nem é uma questão, e já que fala da Susana Rosa, hoje em dia já nem é uma questão se a modalidade é para mulheres ou não. Há cada vez mais mulheres na modalidade, não é? Temos muitas. Já não é um assunto de... Não. Já não é assunto, é atleta, ponto. Muitas mulheres a treinar. Temos outras a competir. Claro que muitas mulheres, o percurso competitivo e desportivo é mais curto que o do homem. É mais curto. Porque normalmente depois a maior parte das mulheres, quando casam, têm trabalho dobrado, não é? Uma mulher uma mulher é muito mais forte que o homem no dia a dia. Faz muito mais do que o homem. Faz mais coisas e variadas, muito mais. O homem pode se preocupar com o filho, mas a mulher preocupa-se muito mais. O homem preocupa-se com a casa, mas a mulher preocupa-se muito mais. O homem preocupa-se com o dia a dia, a mulher preocupa-se muito mais. A mulher tem sempre muita mais responsabilidade no dia a dia. Eu admito isso. E depois é um pouco derivado disso que as mulheres saem mais cedo da carreira. Nem todas, mas saem mais cedo. É uma realidade, que é uma tristeza, porque sentem outro sentido de responsabilidade muito maior, muito forte, para além daquele do que os homens. Do treino, claro, e das competições. E às vezes não é porque querem, é porque a vida as obriga, não é? De certa forma. Porque eu tenho atletas femininas com muito mais talento, muito mais... Já o surpreenderam bastante, não é? Qualidade, e de um momento para o outro, mestre, por causa disto tive que desistir, por causa daquilo vou ter que parar, vou parar uns tempos, e depois até voltam a vir treinar, mas já não querem competir. Já só fazem por gosto. E a única atleta que eu tive campeã da Europa foi a Susana Rosa, que era jovem ainda estudava, e lá está. Estava depois a Susana começou a trabalhar, que ainda hoje trabalha na Fraterna. Ela começou a trabalhar, começou a ter que, ajudar mais para a casa aí, e depois deixou de treinar, deixou de competir. E os homens por norma, conseguem manter o trabalho e aquele sentido de dever para se treinar para campeão. E a Susana Rosa ainda treina. Não compete, mas treina porque gosta. Gosta de treinar, claro que sim. Bem. Alberto, isto é uma pergunta assim um bocadinho mais para o futuro, mais para lhe fazer, mas farei, porque tem piada para quem for ouvir isto daqui há alguns anos. Depois de ter sido, e sem modéstia, um dos responsáveis pelo estado em que temos atualmente o boxe e o kickboxing em Guimarães e no Vitória Sport Clube, o que é que gostava que continuasse e que também não se perdesse de todo aquele trabalho que fez um dia que já não seja o Alberto a estar, por exemplo, no Vitória Sport Clube ou na seleção? Eu não penso muito nisso, porque eu ainda vou estar cá há muitos anos. Não estou a falar de estar cá vivo, eu digo nos clubes, porque como foi o Alberto que fez a base, o que é importante que não se perca numa altura em que o Alberto já não esteja, por exemplo, como treinador, que por muitos motivos pode se afastar. Não, eu espero que um dia, quando eu pare, que o meu legado não pare, não é? E que legado é esse? Além das conquistas. É um legado de tirar os jovens. Eu hoje já não digo muito tirar os jovens da rua, é tirar os jovens do computador, do telemóvel, praticarem desporto, de elevarem a autoestima. E olha que hoje o meu trabalho está mais focado nisso. Eu ainda faço campeões, porque claro que os faço
porque os atletas depois passam a ter sonhos e esses objetivos de quererem ser campeões nacionais ou poderem ser europeus e mundiais, e eu estou ali para os ajudar e para estar ao lado deles. Mas hoje eu foco muito em ajudar mais os jovens a praticar desporto, a terem disciplina, a serem educados, a respeitarem-se. E eu foco mais em deixar esse legado e espero que isso, quando eu cá não estiver, que esse trabalho continue a ser feito. A nível pessoal, percebi que tudo aquilo que faz parte do desporto, quando se quer chegar a um patamar de campeão, como tem sido no seu caso, percebi que a nível pessoal trouxe muitos benefícios para a sua família, não é? E falávamos há pouco do bom exemplo que deu para a sua filha, para ter resultados na escola tão bons como tem tido, mas... E para si, Alberto, qual é o maior orgulho que sente de tudo aquilo que construiu até agora, para si? Ou como é que define? Pensar nisso. Não, às vezes para não mim parou, não parou porque ainda está tão ativo. Ainda estou tão ativo. É difícil, não é? Tem dimensão daquilo que construiu e daquilo que também o transformou enquanto pessoa? Desde aquele menino que brincava não, já treinava, mas à chuva. Às vezes não tenho essa dimensão. Eu já conquistei tanta coisa, já foram 13 títulos do mundo. E o mais recente foi um título do mundo em boxe. Nós, esta época desportiva, conquistámos, que ainda não tinha falado, com o Isma Lima, em 112 anos de história de boxe, fomos os primeiros campeões do mundo de boxe, o ISMA. Conquistámos esse título em dezembro em Toronto e depois voltámos a revalidá-lo em Joanesburgo, na África do Sul. E é novamente história. Muito, muito, muito. E isso depois vai ficar tudo escrito e relatado, não se preocupe. Sim, sim. A imprensa deu muita cobertura. Felizmente. Neste título do mundo, porque foi o primeiro atleta a ganhar um título do mundo de boxe para Portugal. Nunca ninguém ganhou nenhum título do mundo de boxe. E aí sim, aí eu começo-me a perceber que realmente o que eu tenho feito está ao alcance de poucos. Existe apoio em Guimarães por parte da Câmara e o clube com certeza apoia para que esse tal legado não se perca, para que possa continuar. Os apoios foram também criados, não é? E tem essa base. Não. Tinha que haver eu costumo mais. Às vezes ocultar as coisas, costumo dizer, temos apoio, não temos. Infelizmente, o apoio que temos em Guimarães é quase nulo. É quase nulo. O apoio é o Alberto Costa. Eu sempre digo, o Vitória dá-nos as condições, temos isto, temos aquilo. Não temos. Então, já me deixa aqui uma pista para aquilo que é preciso trabalhar para quando um dia o Alberto decidir retirar-se, não é? Porque o Alberto, que é o apoio, não vai cá estar. Portanto, é por aí, a pista é essa, não é? Invistam claro que isto também no apoio à modalidade. Isto começa a cansar. Começa a cansar sucessivamente, entram direções no clube que sim, estamos cada cá visão, para apoiar. cada direção tem a sua visão, não é? Sim, estamos para apoiar, mas depois o apoio nunca chega. Nunca. Eu, da minha parte, quero dar-lhes parabéns. Gostei desta conversa porque falar com o Alberto é perceber como é que foi possível semear o boxe, o kickboxing, Muay Thai, enfim, todas estas variantes das artes marciais em Guimarães. E, portanto, se alguém ficar mais curioso de descobrir quantos títulos, onde, em que datas, isso está tudo detalhado no Google, não é? No Google. Como eu costumo dizer, eu acho que era mesmo importante era conversar consigo aqui, porque através de si percebemos como é que nascem estas modalidades em Guimarães e quem for ouvir daqui a 20 anos pode ser que também tome como exemplo, não é? Da garra que é necessária ter. E podem as coisas ser diferentes? Podem, claro que sim. Pode sim. Até porque já nos deu uma pista de como elas podem continuar boas ou melhorar. Sim. Mas antes de terminarmos, pergunto, Guimarães, o que significa para si? É tudo.
é a minha cidade, é... nós quando vamos, a primeira coisa que eu tenho orgulho em falar em todo mundo que eu já... Só ainda não fui a um continente, só ainda não fui à Austrália. É dizer que sou de Guimarães, é dizer que sou de Vitória. Isso qualquer vimaranense de Gema leva isso para todo lado e tem sempre aquele orgulho de dizer que é de Guimarães e que é de Vitória. Isso aí E o que é certo é que isso se continua a perpetuar para as novas gerações, sim, não é? Sim. Seja lá o que isso signifique. Seja lá o que isso signifique. Temos o orgulho da nossa cidade, é o nosso bairrismo. Isso para nós significa muito. Muito. E se não é quem vive cá não defender, quem o fará, não é? Quem o fará. Alberto, mais uma vez parabéns por todo o percurso que tem tido no Vitória Sport Clube. Espero que continuem a alcançar muitos títulos. Parabéns. Obrigado.